sua mensagem nesta manhã. Quero agradecer os irmãos que me convidaram, o irmão Johnny, para que eu trouxesse a mensagem nesta manhã, né? Então, esta manhã nós vamos falar sobre salvação, né? Como Deus colocou em ação o plano para salvar o ser humano. E durante a pregação nós iremos compreender como foi implementado, como se ocorreu, né? Primeiramente, antes de abrir a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nesta manhã, Senhor, o Senhor me deu a missão de trazer a sua mensagem. Que o teu Santo Espírito possa descer sobre mim, sobre esta igreja, e que tudo que eu falar, Senhor, venha de ti e não de mim. Que possa entrar aos corações de cada um, que venha nos ensinar, nos instruir a seguir o teu caminho, Pai. E que direção nós devemos seguir. Eu agradeço por tudo, pelas bênçãos que o Senhor colocou na minha vida e coloca sempre. Pela minha família, pelos irmãos da igreja, essa grande família. Que o Senhor esteja conosco, Pai, hoje e sempre. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, plano da salvação. Vamos abrir lá em Romanos 6:23. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então aqui começa dizendo que o salário do pecado é a morte. Nós pecadores, todos estamos sujeitos à morte, né? Então, lá no Éden, Deus fala se Adão e Eva comessem o fruto, né, proibido, eles iriam morrer. E como nós já sabemos, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Então, o que nós temos que receber é a morte, pelo pecado que nós cometemos, né? Nossos primeiros pais e nós também. E que morte é essa, né? A Bíblia, ela fala de duas mortes. A primeira morte, que a Bíblia diz, né? É a morte que todos nós estamos sujeitos. Não é verdade? Nós sabemos que nós vamos morrer uma hora ou outra, né? E a gente estamos sujeitos a morrer de formas diversas, trágicas ou não, né? E essa primeira morte, pessoas que são consideradas boas, muitas vezes morrem de uma forma ruim, trágica, né? Dolorida, como um acidente de moto, uma doença muito ruim que a pessoa sofre, né? E muitas pessoas boas morrem com causas assim
que a gente fala assim, essa pessoa não merecia ter morrido assim, não é verdade? E também tem pessoas ruins, que às vezes a pessoa é ruim, muito ruim, mas às vezes a morte dela é tranquila, ela não sofre, né? Então essa morte é a morte que nós todos estamos sujeitos, né? Mas essa morte não é o salário do pecado. Por quê? Porque não seria justo uma pessoa, um cristão, um seguidor de Jesus, que foi justificado, morrer de uma forma trágica. Não seria justo, certo? Mas também a Bíblia diz da segunda morte, né? E quando a Bíblia fala da segunda morte, fala daquela que nós iremos sofrer no lago de fogo. Vamos abrir lá em Apocalipse 15. Apocalipse 15 não, 20, 15. Tem várias interpretações, né? 20, 20, 15. Amém? Diz assim no 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, né? Essa é a segunda morte. Então, todos nós estamos sujeitos à primeira morte, né? Mas o cristão que foi justificado no sangue de Cristo, ele participará dessa segunda morte? Não, né? Então, esse é o salário do pecado, essa morte, essa segunda morte, né? Então, esse lago de fogo é a segunda morte. Todas as pessoas que perderam a salvação será jogado nele, né? E aqueles que aceitaram a Cristo não participarão dessa segunda morte. Então, Jesus morreu para nos salvar dessa segunda morte, né? Esse o propósito de Jesus foi morrer para que nós não passemos por essa segunda morte, que é o salário do pecado. Lá em João 11, 25 e 26. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele se sacrificou por nós para que nós não participasse dessa segunda morte, que é o salário do pecado, né? Isso. Segunda morte é o lago de fogo, né? E só quem participará dessa segunda morte é aquele que não aceitou a salvação em Cristo Jesus. E em muitas denominações, muitos dizem assim, uma vez salvo, sempre salvo. É assim, irmão, que a Bíblia diz? Não, né? Isso não é correto. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia diz que para que você receba a vida eterna, tenha a vitória, você tem que permanecer, né, na graça de Jesus. Não adianta você se batizar e sair da igreja, ficar 2, 3 anos na igreja, servindo a Cristo, e depois você sair e continuar a praticar o pecado e achar que é certo, né?
não, você não permanecerá salvo. Então lá diz que aqueles que não estão escritos no livro da vida foi jogado dentro do lago de fogo, certo? Então nós vamos entender o propósito da morte de Jesus, né? Lá em João 3,16. O título. Oi? É tão conhecido. O título é A Missão do Filho. E o 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o propósito da vida de Jesus, da morte de Jesus, né? Então, Jesus nasceu neste mundo para morrer por todos nós. Por mim, por você, por cada ser humano, né? Ele veio pagar por todos os nossos pecados. Como? Para quem é ruim, mas a pessoa tem que se arrepender, né? Não adianta ela ser ruim até o fim da vida dela. Ela tem a chance até o último suspiro. Então, Deus, ele traça um plano, né, para salvar o ser humano. E aí, como nós sabemos, né, Adão e Eva, quando eles pecam, eles estão sujeitos à morte, né? E o diabo, ele induziu o ser humano a pecar contra Deus, né? E quando Adão e Eva pecou e Deus veio para falar com eles, o diabo, ele ficou ali, né, olhando o que Deus ia fazer com Adão e Eva, né? Que Deus falou: se vocês comerem esse fruto, vocês irão morrer. E o diabo ficou ali só na esquina, ali só olhando, né? Se Deus matasse Adão e Eva, o diabo iria usar o argumento que Deus é ruim, que Deus é mau, né? Ia falar: não, só porque eles comeram esse fruto, você vai matar eles dois, né? Você é um tirano, você é mau. E se Deus não os matasse, né? O que o diabo iria fazer também? Acusar Deus, né? Que Deus não tem palavra, que Deus fala uma coisa e não cumpre, né? O diabo, isso. O diabo ele estava ali só querendo uma oportunidade para acusar Deus, né? Difamar o nome de Deus. Mas o que Deus fez com Adão e Eva, né? Deus é tudo em sabedoria, né? Como? Isso. E não sabiam, né? Não tinha esse noção que da nudez. E Deus é tudo de sabedoria. Toda a sabedoria vem de Deus. Enquanto o diabo achava que Deus iria errar e ele ia achar uma oportunidade para acusar Deus, o que Deus disse? Deus disse para Adão e Eva: eu não vou matar vocês, né? Deus disse que eles iriam morrer. Deus disse para Adão e Eva: eu não vou matar vocês, mas eu vou morrer no lugar de vocês, para que vocês tenham a vida eterna, né?
Obrigado. Eu vou me colocar no lugar de vocês. Eu vou morrer no lugar de vocês para pagar esse pecado. Então, antes de criar o ser humano, Deus já tinha elaborado um plano, né? Porque Deus nos ama. Então Deus falou: se vocês pecar, vocês vão morrer. Mas eu tenho um plano para salvar vocês. Porque eu amo vocês, eu amo o mundo. E aí começa, Deus coloca em prática o plano da salvação. Deus faz uma promessa a Adão e Eva que um dia viria um libertador, um salvador, né? Então, Jesus, ele nasce. Então, Jesus veio nesse contexto, né? Jesus nasce para salvar o ser humano. Qual é o propósito de Jesus no plano da salvação? É se entregar por mim e por você. Exatamente. Se entregar por mim e por você, para que nós não morremos, né? Então, ele veio salvar o ser humano através da sua morte. Quando Jesus nasceu, o diabo, ele se achava esperto, quis acusar Deus ali no jardim do Éden, mas ele estava enganado, porque Deus é sábio e Satanás não chega nem aos pés de Deus. Mas quando Deus fez a promessa, o diabo ele entendeu que Deus tinha um plano para salvar o ser humano. E ele prometeu que viria um libertador. E como as profecias diz sobre Jesus, Jesus iria nascer, né? E o diabo, quando Jesus nasce, ele tenta matar Jesus. Ele fala: eu vou matar Jesus aqui, que aí eu acabo com o plano de Deus, né? E o ser humano não terá a chance de se salvar. Mas Deus, ele não permite. Jesus nasce, o diabo tenta usar o rei para poder matar Jesus, perseguir, só que Deus não permite. Então Jesus, ele cresce, né? Ele cresce, começa o seu ministério, é batizado e até aí, né? Satanás, ele quis matar Jesus, acabar com o plano de Deus, né? Porque Jesus, ele tinha que morrer por todos nós. O diabo, ele queria frustrar os planos de Deus, mas Deus não permitiu. Então Jesus cresce, se batiza e começa o seu ministério, né? Então o propósito de Jesus é vir a este mundo, pregar o evangelho, ensinar, nos instruir, mostrar o seu amor que o Pai tem a cada um de nós, por mim e por você. Então Jesus, ele se sacrifica, né? Muitas vezes, quando eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus, eu ficava indignado com a morte de Jesus, né? Por que Jesus tem que morrer? Não é verdade? Muitas vezes eu me perguntei. Eu não queria que Jesus morresse. Muitas vezes, quando eu assistia aqueles filmes em que Jesus sofria e sem pecado nenhum, tamanho a cruz, sem pecado nenhum, Jesus sofreu tudo aquilo, né? E eu não entendia. E hoje eu entendo. Esse é o propósito de Jesus,
foi o propósito de Jesus no plano da salvação. Jesus veio para morrer. Mas Jesus não veio só morrer. Ele nos trouxe paz, esperança, nos mostrou amor, nos mostrou o amor do Pai, a sua palavra. Então, hoje eu entendo que Jesus, ele tinha que morrer. Ele veio para morrer, por mim e por você. Então, Jesus, ele iria morrer. Só que Satanás, ele nunca fica satisfeito. Ele é um perdedor, mas ele sempre traça um plano para querer ser melhor, querer frustrar os planos de Deus. Então, enquanto Jesus era pequeno, não tinha se batizado, não tinha começado o seu ministério, Satanás, ele queria matar Jesus. Mas depois que Jesus se batizou e começa o seu ministério, ele percebeu que não adiantaria mais matar Jesus, né? Jesus ele ia morrer de qualquer forma, né? Então, o que o Satanás fez? Ele falou: você vai morrer, mas eu vou te torturar. Eu vou te torturar tanto que talvez você possa desistir desse plano de morrer pelo ser humano. Então, Satanás, a partir daquele momento, ele começou a torturar Jesus. Fazer com que Jesus desistisse. Lembram quando Jesus falava que ia ir para Jerusalém, ia ser entregue, né, para os judeus e iria morrer? E aí Pedro, né, falou: não, Jesus, então, se o Senhor sabe que o Senhor vai morrer, então não vá. Não é verdade? Se você sabe que você vai morrer, então não vai. Né? Na nossa mente, a gente falaria isso também. Mas, então, quando Pedro ele fala: Jesus, então não vá, fique aqui. Mas por trás de Pedro estava Satanás. Exatamente, usando Pedro para que estimulasse a Jesus a desistir. Mas Jesus, ele sabe de tudo. E ele responde, não Pedro, mas Satanás. Ele fala: arreda de mim, Satanás. Quando ele fala isso direcionado a Pedro, não era exatamente para Pedro, mas Satanás que estava induzindo Pedro a estimular Jesus a desistir da sua missão, né? Então, Jesus, ele enfrenta tudo para que ele possa cumprir a sua missão, né? Então, Jesus, ele começa a colocar o seu plano em ação, se entrega, porque o ser humano, o judeu, nem os romanos, ninguém tem capacidade de matar Jesus. Ele mesmo se entregou, né? Então, Jesus ele começa ali todo o seu sofrimento. Depois de todo o sofrimento e humilhação, Jesus chega no Calvário, né? Jesus é cuspido, Jesus recebe bufetadas, xingamentos, coroa de espinhos, né? Todo o sofrimento, angústia. Se você souber de uma tragédia que está prestes a acontecer com você, você começa a sofrer antes que aconteça, não é verdade?
Nós chamamos isso também de ansiedade, não é verdade? Ansiedade. Você fica sofrendo antes que uma coisa aconteça. Então Jesus, ele sofreu tudo. Tudo que o ser humano sofre hoje, Jesus sofreu naquela noite. A partir do momento que ele foi pego, que ele se entregou, ele sofreu tudo aquilo, né? Desde do jardim do Getsemane. Jesus, ele começa a sofrer. Vamos abrir lá em Lucas 23. Lucas 23, 33. Amém, irmãos? Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Vamos ler o 44 também. 44. Já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda, não, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. A intenção na morte de Jesus não era torturá-lo, né? Ele deveria morrer, né? Só deveria morrer. Não precisava que Jesus fosse torturado daquele tanto. Mas o diabo, ele fez isso tudo com Jesus. E Jesus suportou. Ele não precisava ser torturado. E ele foi e suportou tudo aquilo. Jesus, nós devemos sempre refletir no sacrifício de Jesus. Tudo que ele passou e sofreu por mim e por você. Né? O que eu e você estamos fazendo com essa oportunidade? Né? Com essa oportunidade que Deus nos dá todos os dias, que Jesus sofreu por mim e por você, no passado, hoje e no futuro também. Esse sacrifício está valendo. Então, essa é a pergunta que eu quero deixar para a igreja. O que nós estamos fazendo com essa oportunidade, com a salvação que Deus colocou nas nossas mãos, né? Qual é a nossa parte nesse plano? Aceitar Jesus. A nossa parte é a mais fácil. É só aceitar Jesus. É só aceitar a vida eterna. É só aceitar o amor de Deus. Então, ali na cruz, Deus, ele dá um grito, né? Ele dá um suspiro. Ele fala: Deus, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, Jesus sentiu que Deus tinha o abandonado. Por quê? Né?
A Bíblia diz que o pecado faz separação entre mim e Deus, entre você e Deus. O pecado, ele te separa. E naquele momento, com todo o pecado da humanidade sobre Jesus, ele se sente separado de Deus. Então, com todo o sofrimento que ele estava passando naquele momento, ele dá um grito que vem de dentro. Imagine uma criança que é abandonada pelo pai. A criança, você joga a criança ali, deixa a criança, que ela não pode sair dali e você vai embora. Exatamente isso, desespero. Porque a criança, a segurança da criança é o pai. E quando o pai se separa da criança, né, fica desesperado, triste. Tudo de ruim vem sobre aquela criança. E foi essa separação, essa dor que Jesus sentiu naquele momento. E ele acha que Deus o separou, mas Deus não abandonou. Deus estava ali olhando ele, né? Deus também o suportou, porque Deus viu o sofrimento do seu próprio filho ali. E ele não podia fazer nada, porque aquele era o propósito. Jesus tinha que morrer. Mas ele morreu com muitas dores, com muito sofrimento. Então, e eu digo para vocês nesta manhã, mesmo com tudo que nós passamos nesta vida, com as coisas que nós sofremos, estamos sujeitos a morrer de uma forma trágica, de uma forma dolorosa. Deus, ele nunca larga da sua mão. Deus nunca sai do seu lado. Mesmo você sofrendo, mesmo você achando que Deus se afastou de você e que Deus não está te olhando, Deus está te olhando. Ele sabe que você pode sofrer nesta vida, você pode morrer uma morte dolorosa, sofrer uma morte dolorosa, sofrer um acidente, mas ele fala: se você aceitou meu filho, se você aceitou o meu plano, naquele dia, você ressuscitará e não terá parte na segunda morte. E você não sofrerá mais nada. Porque eu amo vocês. Vocês podem até morrer agora, mas naquele dia vocês ressuscitarão. Vocês que se entregaram ao Filho, acreditaram no sacrifício dele. Mesmo que você morra, um dia você viverá. Vamos abrir lá em Isaías 53, 7. Isaías 53, versículo 7. Então, esse versículo ele serve para que nós possamos refletir, né? O que Jesus passou e que nós passamos também. Mas olha o exemplo de Jesus. Essa é uma profecia de Isaías que diz: ele foi oprimido
e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Então, em momento algum, Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua sabedoria, ele foi xingado, ele foi torturado, mas em momento algum ele abriu a boca para difamar ninguém, porque ele sabia do seu propósito, ele sabia da sua missão, e a sua missão era se sacrificar por toda a humanidade, por mim e por você. E essa é a mensagem que eu quero deixar hoje. A nossa missão é simplesmente aceitar Jesus, aceitar o seu sacrifício e levar esse sacrifício, esse amor, essa bênção, essa graça para outras pessoas. Apenas isso, né? Que nós possamos refletir sobre esse sacrifício que foi dado a mim e para você, essa promessa. Irmãos, um dia nós estaremos ao lado de Jesus, ao lado de Deus. E nada disso que nós passamos por este mundo, nós iremos lembrar mais. Amém? Então é essa. Esse foi o plano que Deus traçou, que Deus colocou em prática para salvar a mim e a você. Agradeço a todos os irmãos, que Deus abençoe nós todos, que nós possamos aceitar o sacrifício de Jesus e levar o evangelho a toda criatura. Amém? Senhor Deus, nesta manhã, Senhor, nós aprendemos um pouco do plano, Pai, que o Senhor planejou e colocou em prática. O Senhor entregou o seu Filho para que morresse por cada um de nós. Nesta manhã, Pai, nós queremos agradecer por Tua graça, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz por cada um de nós. Que esse amor venha inundar as nossas mentes, nossos corações, Pai. Que nós possamos proclamar o Teu amor a cada ser humano e que essa seja a nossa missão. Que nós possamos entender que o nosso propósito nesse plano é aceitar e proclamar o Teu amor a todo mundo. Agradecemos, Senhor, por tudo, pelas bênçãos, pelas dádivas, pela vida, Pai. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoe. Nós pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém.